Bom dia a todos. Bom dia. Vamos chegando para nossa live. Sejam todos bem-vindos. Isso, vamos aguardar um pouco, né? A chegada das pessoas. Oi, Angélica, tudo bom com você? Seja bem-vinda. Oi, Silvia. Tudo jóia? Vocês duas vão ganhar um prêmio de fidelidade, hein? Que bom ter vocês por aqui, né? Nessa manhã, compartilhando. Como é que tá o clima aí para onde vocês moram, né? A Angélica mora lá no sul, Curitiba, e a Silvia mais pro norte, nordeste aí. Como é que tá? Tá tudo bem por aí? É sempre um prazer poder estar contando com vocês, né? Com a companhia de vocês todos os dias e também poder compartilhar um pouco com vocês, né? Desses conhecimentos que a gente tem e trazer também, né, algumas reflexões, isso é importante. Então tem o objetivo assim bem claro de trazer conhecimento, mas um conhecimento que gera reflexão. Tá muito quente aí, Silvia? Aqui onde eu moro também, interior de São Paulo, é bastante quente, mas esses dias tem assim refrescado à noite, né? Dá para dormir. E durante o dia tá esquentando, mas já não tá tão quente, né? Que bom que é em Curitiba tá um sol lindo, né, Angélica? Curitiba, realmente, quando o tempo tem sol, que ainda não entrou o invernão, né, tem um sol maravilhoso. Mas quando entra o inverno também é bom, né, Angélica? Os cobertores que os digam. Então hoje eu quero fazer um bate-papo com vocês sobre a constelação familiar, né? Esclarecer algumas dúvidas, mostrar um pouco o meu trabalho com os bonecos e também trazer um pouco, né, como que são esses bonecos, como que eles nos ajudam aí na constelação, né? Mãe também seja bem-vinda. Então, é importante a gente trazer alguma coisa, desmistificar um pouco da constelação, né? E saber por que ela funciona e como que ela funciona e se ela funciona, né? Então, em primeiro lugar é isso. Se ela funciona, porque não adianta nada eu falar que ela funciona, porque eu trabalho com isso, né? Pra mim, ao menos, ela tem funcionado bastante. E aí, trazer também pra vocês um pouco daquilo que eu tenho percebido nos meus acompanhamentos do dia a dia com as pessoas, aquilo que eu percebo, né, que vai acontecendo, às vezes os desdobramentos que tem que ir acontecendo, né, para que as pessoas possam colher os frutos da constelação. E antes da gente começar mesmo a entrar no tema, eu vou trocar a tela aqui para vocês, quero fazer uma experiência assim para ver se vocês vão conseguir ver a tela que eu trouxe do computador, né? O Instagram ele tem não tem alguns recursos que tem lá no YouTube, que tem em outros lugares. Então eu vou trocar um pouquinho a tela, ver se eu consigo fazer essa troca sem ter que tirar o telefone e o celular daqui e depois a gente já começa adentrando no nosso bate-papo. Então vamos lá. Ah, joinha. Isso. Então depois eu mostro a tela para vocês. Isso, voltando aqui para mim. Então hoje, antes da gente começar a falar sobre a constelação com bonecos, né, eu queria esclarecer algumas coisas, algumas dúvidas que pode passar pela cabeça. E antes de mais nada, eu quero perguntar para vocês. Vocês já ouviram falar da constelação? Já participaram de uma constelação? Já viram algum vídeo? Alguém assim, antes de eu ter falado, trazido esse assunto aqui, vocês já ouviram falar em constelação familiar? Era isso que eu queria saber. Então coloquem aí para mim, se vocês já ouviram, se já conhecem, se ainda não conhecem, né? Como é feita uma constelação, para eu saber um pouquinho como que tá aí o conhecimento de vocês sobre esse assunto.
Então, a Silvia não conhece. Isso. A Angélica conhece. A minha mãe, a Cida, ela já até participou comigo, né? De uma constelação. Nós fizemos aqui uma constelação com um grupo e ela foi uma das representantes, tá? Então, eu vou colocar um pouquinho, bem simples, depois vou trazer os bonecos para vocês visualizarem, né? Já ouvi falar, tá? Ótimo. Então, a constelação familiar, ela é uma prática terapêutica, né? Como, por exemplo, o reiki, como o atendimento com a hipnose, são práticas terapêuticas, ou seja, práticas que ajudam as pessoas a se entenderem melhor, a se conhecerem melhor e a perceberem quais são aqueles problemas, aquelas dificuldades, raízes daquela dificuldade do problema. Então, aquilo que eu falei já para vocês há alguns dias, às vezes a raiz do nosso problema, as nossas dificuldades, ela, 95%, ela está lá no nosso inconsciente. E aí a gente ouve, até a gente fala assim, fulano não aprende. Já aconteceu isso tantas vezes na vida dele, mas ele não aprende, ele continua batendo cabeça, continua fazendo as mesmas coisas. E por quê? Porque o fulano, ele tá seguindo uma dinâmica interna dele, inconsciente, que ele, na verdade, ele não sabe muito bem o que é. Então, por isso que ele não aprende, ele não conseguiu entender o que está acontecendo. E ele vai agir muito comandado por aquele inconsciente. O nosso inconsciente, ele está presente 95% na nossa vida, né? Os outros 5% é por conta da razão. Então, a gente age muito comandada por esse inconsciente. Quando nós temos a oportunidade de, através de algumas práticas terapêuticas, nos aprofundarmos mais sobre a nossa vida, então a gente começa a tratar aquela raiz ali. E começa a vir, então, a consciência, vir à tona o porquê das coisas. Então, uma das perguntas que muita gente está se fazendo agora é assim, a constelação online agora, ela existe por causa da pandemia, porque tá todo mundo, a grande maioria sem poder sair de casa, e as pessoas resolveram fazer uma constelação online. Ela funciona realmente? Então, a constelação online, ela existe há muito tempo. Ela não existe agora. Só que agora, como tudo, está sendo mais divulgado na internet, né? Então, por isso que agora se ouve falar mais de muitas coisas na internet. E o que essa constelação vai fazer, né? Na verdade, quando a gente se reúne para uma constelação familiar, a gente se coloca, então, numa atitude de nos abrirmos a um campo de energia que nós vamos perceber e nos unir cada vez mais àqueles nossos antepassados, às pessoas da nossa família. E nessa união de energia, nós vamos percebendo as questões que ficaram em aberto e que talvez bloquearam gerações e gerações e chegaram até mim. Por que chegam até mim? Porque eu faço parte daquela família, né? E faço parte também quando eu partilho o sistema familiar com outra pessoa. Então, por exemplo, enquanto eu sou solteira, eu tenho o sistema familiar do meu pai e da minha mãe. Então, são dois sistemas juntos. Vocês pensem que quando o pai, ele vem e traz todo o sistema dele com os antepassados, a mãe, ela traz todo o sistema dela com os antepassados, com a união dos dois e o nascimento, nós recebemos herança desses dois sistemas já. Depois, na idade adulta, com o casamento, nós também vamos formar o nosso sistema. Só que o nosso sistema também vai ser essa herança do meu pai e da minha mãe, vai ser herança do meu marido e dos pais dele, né? Então, nós vamos unir todos esses sistemas aí e vamos formar, então, uma família nova. E toda essa linhagem, toda essa energia,
toda uma problemática e talvez métodos também de solucionar essa problemática, porque constelação não é só problemas, né? Trazem soluções também, basta que nós saibamos enxergar essas situações. Então, nós temos a possibilidade de perceber no campo de energia o que está acontecendo. Como que é essa percepção? Essa percepção é muito simples. Por exemplo, quando o filho não está bem, logo o pai e a mãe percebem, mesmo se o filho não diz. Então, às vezes, o filho está tendo um problema na escola, está doente, né? O filho que mora longe está tendo uma dificuldade, e os pais, assim, do nada, né, entre aspas, ligam para o filho: ó, você tá bem? Tô preocupado com você, tá acontecendo alguma coisa. Porque eles percebem, né, nessa união, que alguma coisa está acontecendo com o filho. Então, essa percepção entre nós, ela pode ser sentida. Na constelação, quando a gente faz uma preparação, é claro, se tem todo um momento de silêncio, um momento de concentração, né, de olhar mais para si mesmo. E por que tem que ter todo esse momento de preparação? Porque nós somos acostumados no dia a dia, com o corre-corre do dia a dia, né, a dispersão, isso aí acaba nos afastando das outras pessoas. E afastando também essa escuta atenta de nós mesmos, dos nossos sentimentos, daquilo que está ocorrendo com a nossa vida. Então, tudo passa despercebido. E aí, quando a gente quer se preparar para ter uma percepção maior sobre nós mesmos, sobre a história da nossa família, conhecer o que está nos bloqueando, nos travando, nós precisamos então nos concentrar. Quando a gente precisa fazer uma coisa que exige de nós empenho, né? Às vezes lá, pagar uma conta, fazer uma compra online agora, né? Nós precisamos prestar atenção que opção que nós estamos tendo dessa compra online. Que tipo de parcelamento eu vou fazer? Qual site é confiável? Precisa de atenção. Quando uma pessoa vem falar com a gente, mesmo no presencial, né? A pessoa está me perguntando uma coisa, eu preciso colocar atenção ali. E na constelação também, se eu quero saber uma coisa da minha vida que está me bloqueando, mas que até agora eu não sei, eu preciso me recolher mais, prestar atenção em mim, né? Para saber o que pode estar acontecendo comigo. E quem que vai ser o primeiro a me dar sinais para eu entender isso? Em primeiro lugar, eu observo o meu corpo, as reações desse meu corpo, como ele está sentindo, o que está acontecendo comigo, quais emoções estão trazendo dentro de mim, né? Para depois me preparar para ir para essa terapia. A constelação familiar, ela pode ser feita só com bonecos, como eu coloquei ali, ou tem outras formas de ser feita. Então, a constelação familiar, ela pode ser feita de várias formas, tá? Ela pode ser feita só entre o constelador e a pessoa que vai se constelar, né? Entre as duas pessoas. Oi, Nath, bom dia. E ela pode ser feita num grupo de pessoas e ela pode ser feita também, então, num grupo de pessoas presencial, né? Com a terapeuta também presencial, os dois ali numa sala de atendimento, num grupo de constelação, ou ela pode ser feita também com representantes, né? Esses grupos são representantes. Ione, seja bem-vinda. Representantes para quê, Mara? Se eu quero saber uma situação da minha vida, eu preciso, o meu cérebro, ele precisa, para entender o que está acontecendo, ele precisa de ajuda, porque eu falei para vocês que aquilo que está acontecendo está lá no meu inconsciente, né? Nós somos, a nossa parte emocional, inconsciente, ela transborda muito quando nós temos contato com algumas realidades que despertam mais ainda esse nosso lado inconsciente. Que realidades são essas? Tudo aquilo que pode estar despertando o nosso emocional, os nossos sentidos, né? Que muitas vezes a gente, pelo fato que nós costumamos correr muito, a gente não presta atenção nesses sentidos. Então,
a constelação ela usa de meios, né? Por que que ela usa de meios? Porque o constelador ele não sabe o que está acontecendo, então ele precisa da ajuda do grupo? Não necessariamente por isso. O constelador, como a gente faz todo um trabalho de preparação, não só um estudo, mas um trabalho também de preparação a nível energético, a nível espiritual, nós estamos mais atentos àquele campo, né, que está ali de informação. Mas a pessoa que vem descobrir o que está acontecendo com ela nem sempre ela consegue perceber toda a dinâmica que está por trás de uma situação difícil na vida dela. Então, quando se reúne grupo de pessoas, quando a gente representa através dos bonecos ali físicos, né, a pessoa começa a visualizar melhor e através de uma representação também online, o nosso cérebro ele consegue se identificar com aquela cena, com aquelas pessoas que estão ali, com aquele boneco, aquela representação. Vamos dar um exemplo bem simples de como nós nos identificamos emocionalmente com uma situação ao nosso lado. Basta passar qualquer notícia na televisão, assistirmos qualquer filme ou sabermos de qualquer história. Se essa história for muito triste, a gente já vai se sentir um pouco mais cabisbaixa, um pouco mais triste, né? Porque a gente diz, nós somos tocados por aquela situação, nós ficamos envolvidas, nós entramos naquela situação. Quando a gente assiste filme, né, principalmente em nós mulheres, a gente é capaz até de se comover e chorar com o filme. Ou quando nós assistimos as novelas, as comédias, o quanto aquilo pode trazer para nós alegria, né, compartilhando aquela situação. Verdade, né, Ione? Isso mesmo. Na constelação, nós então trabalhamos muito com essa parte inconsciente e trabalhamos com aquilo que é, não como deveria ser, né? Qual que é a diferença? A diferença é que quando nós deixamos a nossa razão comandar, nós dizemos assim, na minha família deveria ser uma família, né? Como é uma família muito tradicional, deveria ser uma família onde todos se dão bem, né? Onde todos se querem bem, onde a vida afetiva e financeira flui, mas, né? Então, essa frase aqui, mais, e esse deveria ser, ela não representa, na verdade, a dor e o sofrimento da pessoa que veio procurar terapia. Se fosse tudo ou como deveria ser, o foram felizes para sempre, né? Que é uma frase das nossas fábulas, que realmente só existe na fábula, nós podemos sim ser felizes para sempre, construindo no nosso dia a dia, né? Superando. Esse para sempre é uma construção cotidiana, diária e a cada momento. Então a constelação ela trabalha. Eu estou assim. Como que você está? O que você está sentindo aqui? Eu não tô legal. Né? Eu sinto um nó na garganta, eu sinto um peso nas costas, eu sinto um cansaço na minha vida que eu não sei de onde vem, eu sinto um desconforto diante do meu trabalho, eu trabalho até com aquilo que eu gosto, mas eu não sei, eu estou infeliz, então eu estou assim, não é eu deveria ser assim. Então a constelação ela começa a trabalhar com isso. As pessoas que participam do grupo de constelação, então elas vão estar alinhadas naquele sentimento e identificadas com aquela pessoa. Assim como nós estamos identificados lá com o filme. De vez em quando a gente até compra a briga lá do vilão, né? E acaba sentindo pena e dó dele depois que a gente descobre que ele começou a roubar por causa de uma situação triste lá da vida dele. E aí, o que acontece? As pessoas que estão nesse grupo, elas começam a representar aquela situação que a pessoa trouxe, né? Como representar, Mara? Nós podemos, nessa união de energia, sentir aquilo que o outro está sentindo também. Assim como eu me sinto triste quando aquela mulher, aquele homem, aquela criança conta a situação de dificuldade dela lá no jornal, né? Por isso que a gente fala assim, eu assisti o jornal hoje, saí tão ruim,
Então, por quê? Porque eu me identifiquei. Na constelação acontece a mesma coisa, a pessoa se identifica. Ao contrário das situações que eu trouxe aqui para vocês, como exemplo do jornal, de uma novela, de um filme, lá no filme as pessoas estão narrando a história, tá acontecendo assim, você tá vendo. Na constelação não. Silenciosamente, aquelas pessoas entram nesse campo de energia e percebem o que está acontecendo. Então, para que servem os bonecos? Para que servem esses representantes? Para que a pessoa que está sendo constelada, que apresentou o problema, que apresentou a dor, ela perceba a dinâmica que está por trás daquele problema e daquela dor. Que racionalmente a gente não consegue perceber, mas emocionalmente, inconscientemente, através da representação das pessoas, nós conseguimos perceber. Então, algumas pessoas perguntam assim, Mara, mas aí é um movimento assim, é um espírito que baixa ali, porque eu já ouvi falar que na constelação, se existiu algum problema lá com meu avô, com a minha avó, que hoje eles já são até falecidos, que as pessoas representam o meu avô e a minha avó lá na constelação. Então, é uma coisa assim, que você fala que é um movimento espiritual, é de uma religião que vem a constelação? Não, a constelação ela não é um movimento religioso. Espiritual sim, porque todos nós temos essa animação do espírito dentro de nós. Nós somos espíritos. Mas ela não pertence a uma igreja, porque qualquer um pode sentir. É um movimento livre, essa energia é uma energia que une todos os corpos no mundo. Por isso que eu consigo me empatizar com a pessoa que está sofrendo lá no Amazonas, que eu consigo me sensibilizar pela criança que talvez está passando fome e pedindo esmola na rua para ajudar os pais lá no Rio Grande do Sul, né? É esse movimento. Então a pessoa, através daqueles representantes, começa a entender um pouco da sua história. E por isso sim, é uma comunhão espiritual, mas não religiosa, porque não tem nada a ver com denominação religiosa. E todas as pessoas podem participar. Pode participar aquele que é cristão, aquele que é budista, aquele que é muçulmano. Qualquer pessoa pode participar de uma constelação, né? Uma coisa muito importante que nós podemos nos perguntar também, e que muita gente pergunta, então é um movimento mágico. Se não é alguma coisa de religião, que vai baixar o espírito ali na pessoa e a pessoa representar meu avô, então é uma coisa mágica, que eu consigo entender quais eram os sentimentos, a situação que acontecia entre meu avô e minha avó e que não era algo legal. Também não é algo mágico, né? Porque quando eu ou vocês chegam na casa de algumas pessoas que não estão bem entre elas, que acabaram de brigar, ou acabou de acontecer uma coisa muito triste, né, na casa delas, o que acontece? A gente sente que o clima tá pesado. Tá, mas e daí? A gente não é da família daquela pessoa, a gente nem sabe o que tá acontecendo. Então é esse movimento, é essa energia que nós sentimos. Então não tem mágica nenhuma. E aí, até as pessoas podem perguntar, não, mas eu ouvi falar que uma pessoa participou de uma constelação e a vida dela não dava certo no relacionamento, e depois disso, nossa, ela dali um mês ela já arrumou um relacionamento estável e era uma pessoa muito bacana e acabou casando com essa pessoa e tal. Então é uma coisa também mágica, né? A constelação ela vai resolver tudo isso. Ou a pessoa vivia endividado, vivia com problemas financeiros, fez a constelação e já sanou todo o problema dela. Será que essa mágica também acontece só de ver o problema? Só de identificar, então o problema era porque assim, meu avô gastava muito dinheiro, não guardava dinheiro, achava que ele podia esbanjar, que ele não tinha que cultivar nada, então eu entendi isso, então é por isso que agora eu não consigo guardar nada e beleza, né? Não, também não é por isso. Ontem até ouvi o post de uma consteladora muito boa que eu sigo, a Isabela Couto, que ela colocava assim, né? Então,
Só ver o problema dá certo? E aí ela respondeu assim: só ver o buraco na rua já tá solucionado o problema? Não, tem que tapar o buraco, né? Então, saber qual é o problema já é mais de 75% de caminho andado. Mas daí pra frente é comigo. Se eu sei onde que está o buraco na rua, né? Então, que providências que eu vou tomar? Mas, Mara, o buraco não depende de mim, depende da prefeitura. Ótimo. Então, se não depende de mim, em algum momento, em alguma parte depende. Às vezes aquela parte é avisar os órgãos públicos, olha, aqui minha rua tá muito esburacada, né? A parte, às vezes, de fazer um filminho, mandar ali para uma TV local que possa ajudar a prefeitura a tomar essa atitude, essa é a minha parte. Então, quando eu vejo aquele problema lá, identifico que ele é de um ancestral meu, mas que eu herdei isso de alguma forma, eu percebi isso, o que eu faço disso agora? Eu continuo pegando ele, ou eu, tá vendo, é assim mesmo, é porque ele era isso, ele não deixou nada para nós, ele gastou tudo e tudo, então eu recrimino. Quando eu recrimino, a minha tendência é fazer mais ainda, com mais vigor, aquilo que eu tô recriminando. Quando eu acolho, eu sei, eu sinto talvez o quanto meu avô poderia sofrer por essa situação, que ele não dava conta realmente de guardar o dinheiro, ele achava que tinha que gastar tudo, e o quanto a nossa família sofreu por isso, e o quanto eu percebo que eu ainda tenho isso dentro de mim, essa dor, né? E agora? Eu sei que essa dor é do meu avô, não era minha. Eu acolho a dor do meu avô, acolho o quanto que ela foi sofrida, e agora eu vou buscar meios para solucionar aquele problema que ainda eu tenho. Então, aí eu faço a minha parte. Então, por isso que a constelação, ela vai funcionando de forma gradual, de forma, às vezes até demorada. Por quê? Como é um fenômeno inconsciente, ela está dentro de nós e toda vez que isso vem à tona, aí nós vamos ter que parar para pensar. Tá, o problema é esse. E agora, que passos eu tenho que dar para solucionar esse problema? Então, por exemplo, essa questão da vida financeira. Quando eu identifico isso, o problema estava na minha família já desde os meus bisavós. Hoje em dia eu estou indo pelo mesmo caminho. Tá, minha família viveu feliz, satisfeita, contente, né, passando um perrengue danado financeiro? Eu já identifico que não. Tá, e agora? O que eu tenho que fazer para mudar essa situação? Eu acolhi a dor da minha família, mas eu acredito também que a minha família queria viver bem, né? Queria viver com prosperidade, com tranquilidade financeira, passear, fazer uma viagem, né? O que eu posso fazer para elevar esse nível da minha família? Acolhendo a dor da minha família. Nossa, mas eu não sei nem lidar com as contas, né? Eu não sou boa na matemática, não sei. Então, quem é que pode me ajudar? Então, ver o problema na constelação é também depois ir em busca. Então, aí tem a parte que a constelação vai funcionar. Ir em busca de soluções para aquele problema, já que agora eu sei onde está a raiz do problema, né? E nessa questão, os representantes ajudam bastante, porque, é claro, quando eu tenho um grupo de pessoas que representam meu avô e a minha avó e a minha situação, é muito claro, porque as pessoas sentem isso no campo e as pessoas, elas falam uma com a outra, né? A pessoa que está representando esse avô, ele pode muito bem dizer, nossa, para mim tá pesado demais, eu não queria que fosse assim. Mas, né, as situações da vida me levaram, né, a tomar essa atitude, para mim tá muito pesado, me ajuda, a avó não consegue e tal. E a pessoa vai tendo aquela visualização. E com os bonecos? Como que funciona isso? Como que a pessoa, então, consegue chegar nessa compreensão através dos bonecos? Então, agora eu vou pedir para vocês, então, a atenção, vou pedir uma licença para virar o celular para mostrar duas formas como eu trabalho com os bonecos. Como que os bonecos podem ajudar também nisso.
Então eu tenho bonecos que são físicos, né? Bonequinhos feitos de MDF, que eu trabalho quando a pessoa está ali na sala de terapia comigo, né? E que traz essa consciência também para a pessoa. E depois eu tenho também a plataforma online, que a pessoa também visualizando a minha tela e fazendo algumas escolhas, essa pessoa pode também tomar consciência disso. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês os bonecos, né? E depois a plataforma, como que a gente pode representar essa mesma situação, né? De diversas formas. Então, vou virar a tela aqui para vocês, tá? Então, aqui, vocês conseguem ver aqui, né? Então, aqui nós podemos pegar, se eu tô tratando da situação do avô, pegar um pouquinho esse bonequinho aqui que vai representar o avô, né? Esse avô aqui, e a pessoa mesmo que escolhe. Então, representa pegue um que represente o seu avô, traga até essa situação, né? Um outro que represente a avó. Então, a avó que pode estar muito triste, né? A gente coloca esses dois representantes. E, às vezes, a pessoa escolhe esse bonequinho aqui para ela, né? Esse bonequinho, ele representa uma menina, né? Mas poderia ser um menino também, tanto faz, né? Criança. E a pessoa que está vindo constelar comigo é uma pessoa adulta, mas ela não se sente pegar esse boneco maior, ela quer escolher o pequeno, né? E aí vocês conseguem ver ali, então, aparenta aquela pessoa, né, aquela pessoa adulta, ela como uma criança olhando lá o avô e a avó, né, na situação deles. Ela perdida, se sentindo muito pequena porque ela não consegue resolver aquele problema. Da mesma forma, quando eu estou ali num atendimento online, e agora eu vou convidar vocês a olhar os bonequinhos aqui da tela do computador, a pessoa também pode escolher, né, um boneco que represente o seu avô. Então, Mário, eu me identifico com esse daqui. Esse daqui é o meu avô, né? Ah, e essa outra figura aqui? Essa daqui, ela me faz lembrar a minha avó. E eles olhando assim, né? Um pro outro. E essa menina pequena, né? E aí, de repente, a pessoa fala assim, eu vejo que tem um problema e eu vou me sentindo cada vez mais pequena diante desse problema. Então, a gente começa a trabalhar através dessa visualização. O que é que está deixando essa pessoa tão pequena assim? Tanta dificuldade. E a gente pergunta, por que você se sente tão pequena? Porque eu vejo que diante dessas duas pessoas aqui, tem um peso muito grande. Tem talvez uma cobrança dessa daqui, né? Que não concorda muitas vezes com a situação que está sendo passada aí na família. Então, tem uma dificuldade aqui entre ela, né? Então, eu vou trabalhando. Como que é essa dificuldade aí, né? Da pessoa. Então, às vezes, ela não concorda, né? Ela não concorda de fazer as coisas. Ela se sente magoada, né? Ela se sente confusa. O avô também, ele se sente numa situação difícil, né? Diante da situação. Então, o que acaba acontecendo? Ele acaba também discordando do jeito que essa mulher está tratando ele. E a pessoa começa a se ver, então, né? Diante dessa situação aí dos avós. E ela traz como que ela pode, por exemplo, vou virar de novo a tela para mim, né? Então, nesse processo todo de visualização, a pessoa vai entendendo como que ela, diante da vida, ela muitas vezes se encontra tão pequena e com tanta dificuldade de resolver as situações financeiras da vida,
né? Porque ela sente que ela pegou aquele peso daquelas duas pessoas. Até o ponto que ela começa, então, na constelação, perceber tudo isso, né? E quando a gente percebe que a gente está levando uma coisa que é do outro, qual que é a nossa atitude? O que vocês acham? O que a gente faz quando a gente percebe que o peso que eu estou carregando em cima das minhas costas é do outro? Qual que seria a atitude mais viável para fazer? Vamos ver aí se vocês estão me ouvindo, né? O que vocês fariam se vocês descobrissem que todo o peso que vocês têm em cima das costas é do outro? Toda a carga que vocês têm em cima das costas é do outro. O que vocês fariam? Vamos ver quem que me ajuda a responder. Será que é agradável levar essa carga nas nossas costas? E aí, vocês podem até me perguntar, Mara, mas que carga é essa? Que peso é esse, né? Às vezes o peso de levar a família para frente, o peso de continuar uma profissão, né? Será que a gente ficaria... Por que a gente ficaria mais tranquilo, Nath, se a gente tá percebendo que o peso das nossas costas não é nosso, é do outro? Por que a gente ficaria mais tranquilo? Então a gente... A Silvia disse que ajudaria, tá? E isso poderia ajudar, mas também ficaria menos pesado, né? Porque a carga não é nossa. E se não é nosso, a mamãe já ensinou desde pequeno, né? O que não é seu, você faz o quê? Quando você pega alguma coisa que não é seu, o que você faz, né? Ao menos a gente ensina bastante isso para as crianças. Ó, você pegou esse negócio aí, não é teu, não. O que a gente faz com aquilo que não é da gente? Então, vou voltar lá para os bonequinhos, né? Isso, ia tentar tirar, né? E como que a gente tira essa carga, né? Vou voltar lá pro bonequinho. Vamos voltar lá para eles, né? Então, essa criança aqui, ela devolve, né? Isso, devolve. Vamos devolver para eles, porque não é nossa. Então, vamos lá. Vamos devolver para eles, né? Aqui nós diríamos assim, essa criança aqui, ela poderia dizer: querido vovô, querida vovó, eu vejo o sofrimento de vocês. Eu agora entendo, né? Como que foi pesado carregar uma carga que veio lá dos bisavós, né? Como que foi pesado até aqui sofrer tudo isso? Eu entendo, mas eu entendo também que vocês são grandes, vocês têm forças para carregar tudo isso, né? Então eu deixo com vocês essa carga, eu deixo com vocês, porque ela é de vocês e vocês também têm forças, né? Bert Hellinger, ele fala que todo aquele que veio antes de nós, ele tem força para isso. Por que a gente sabe que o vovô e a vovó ele tem força para isso? Porque eles receberam o dom de dar vida pra gente. E a vida é uma força grande na nossa vida. Quando eu consigo dizer isso para os meus avós, né? Dizer que eu sinto muito pelo aquilo que eles viveram e que eu sou muito grata por mesmo assim eles terem me dado o dom da vida através dos meus pais, né? E que agora então eu peço a bênção para eles, devolvo para eles, né? E peço a bênção para que eles ajudem, me ajudem a carregar, a levar, né, a viver a vida com mais leveza. Quando isso acontece lá no nosso profundo, o que essa menininha aqui vai sentir? Essa menininha, então, ela se sente com forças para ir para frente, né?
Então ela já não se sente mais pequena, não se sente mais frágil. Ela sente que não tem mais cobrança da parte dos avós de um para o outro, né? Como se um quisesse dizer assim, pega que a carga é sua, né? Foi você que pôs essa carga em cima de mim. Mas eles se sentem bem entre eles. Então, agora o vovô pode estar aqui e pode conduzir a família. Por quê? Porque agora eu deixei lá no canto dele. A vovó também pode ficar aqui e pode também continuar conduzindo a família. Porque agora eu deixei ela também no canto dela. Eu dei a força para ela de novo, porque antes ela estava sem força também, né? Como eu tinha pegado tudo para mim, né? Essa pessoa tinha pegado tudo para ela, eles tinham ficado sem força para resolver o problema, porque ela pegou, ela falou assim: "Não, eu resolvo, eu dou conta para vocês dois". Agora que ela disse: "Não, vocês têm força para resolver isso aí. Vocês são grandes, vocês são fortes, vocês receberam o dom de dar vida para outras pessoas, vocês têm muita força". O que acontece a partir desse momento? Ela devolve com gratidão essa força para os avós e aí ela respira, né? Opa, eu tenho duas pessoas maravilhosas que aceitaram o dom da vida do Criador, deram esse dom da vida para os meus pais. Meus pais também são duas pessoas fortes, maravilhosas, né? Que pegaram isso do jeito deles, acolheram essa dor, mas que eles podem resolver isso. Então eu não preciso estar resolvendo problema lá para o meu avô, para minha avó. Eu posso também resolver os meus problemas. Então, se essa questão financeira da família ela ainda está meio que bloqueada, vamos lá então. Agora que eu sei que vocês têm força, eu vou dar os meus passos. Eu vou estudar um pouco mais sobre economia, eu vou aprender como controlar meus gastos, eu vou atrás de uma renda extra. Nós vamos lá, nós vamos conseguir. Vocês com a força de vocês, eu com a bênção de vocês e tudo aquilo que eu posso fazer, então a minha vida flui. E como que vocês acham que fica a pessoa com essa nova postura diante da vida? Dessa vida agora poder estar fluindo, né? Sabendo que agora ela pode carregar aquilo que é dela. Então, qual que é a parte dela que ela pode descobrir? Bom, a minha parte é que eu ainda não sei lidar com as finanças. Isso é verdade, né? Se eu soubesse lidar com as finanças, a minha vida não estava com tanta dificuldade. Mas agora que eu sei que eu não sei isso e que eu não preciso também colocar a culpa nos meus avós, nos meus pais, eu vou atrás de meios para que eu possa solucionar isso na minha vida, né? E aos poucos começar a sanar as minhas contas, aos poucos começar a sanar as minhas dificuldades, até o pouco que eu possa começar a juntar um pouquinho de dinheiro, que eu possa investir nos meus sonhos e aí por diante. Então essa pessoa caminha com serenidade, né? Daquilo que vocês perceberam aqui na constelação, o que vocês acham? Como que fica uma pessoa depois de passar por esse processo da constelação? Ela já sai assim aliviada e a vida dela muda 100% no mesmo momento? O que vocês acham? Diz aí pra mim, o que vocês perceberam, o que vocês estão achando? Ou será que leva um pouco de tempo ainda para essa pessoa mudar de atitude, melhorar a sua vida, depois que ela descobriu tudo isso na constelação? É claro, né, pessoal, que a pessoa não descobre uma coisa que estava lá no profundo, no inconsciente, e já no mesmo momento ela já muda de vida e tudo funciona e foram felizes para sempre, né? Não. Vai um tempo até que possa tomar uma nova atitude, até que possa mudar a direção da sua vida, até que possa também, de repente, internalizar. Isso mesmo, Nath, leva tempo. Sim. Por quê? Porque primeiro a gente vivia da mesma forma, né? Todos os dias do mesmo jeito.
É como se a gente pegasse uma estrada para ir para o serviço e sempre usasse só. Muito bem, é isso mesmo, Nath. Obrigada pela ajuda. Agora ela tem um foco, ela tem um norte. Agora ela já sabe para onde ela quer ir, né? Mesmo se é como se a gente estivesse trilhando uma estrada todos os dias e de repente aquela estrada ficasse interditada e a gente precisa ir para o serviço, né? Que está logo depois daquela estrada. Então a gente vai ter que achar uma outra estrada. Vai demorar tempo, nós vamos ter que pesquisar, né? Mas a gente já tem uma direção. E mais do que uma direção, a gente já tem leveza, né? A gente tem uma leveza para saber chegar até aquele ponto. E também a gente tem, como quando a gente faz uma viagem, né? Principalmente quando a gente usa o GPS, que às vezes faz a gente ficar virando, né? Esses dias precisei do GPS aqui na cidade e ele me fez dar umas 5 voltas na mesma rua. Mas sempre tem aquela vozinha, né? Precisa corrigir rota, corrigir rota, corrigir rota. Então, mesmo se eu tenho uma direção, às vezes até que eu chegue nesse meu destino ali, eu vou precisar corrigir a rota algumas vezes, né? Então, a gente vai precisar de talvez uma nova constelação, né? Aí existem pessoas que fazem a opção, por exemplo, algumas pessoas que eu estou acompanhando fazem a opção de fazer um acompanhamento sistêmico, né? Por quê? Qual que é a diferença entre constelação e o acompanhamento sistêmico? A constelação você vem naquele momento, você visualiza tudo isso aqui e depois tchau, vai para casa, né? Vai para casa e aí lá daqui 2, 3 meses, o ano que vem, outro ano, quando você achar que tem um outro problema, outra coisa, procura novamente. O acompanhamento sistêmico não. Você vai fazer a constelação e depois vai fazer um acompanhamento para que passo a passo você possa descobrir como desenvolver essas habilidades para chegar a alcançar naquela direção que você quer, né? Então, você tem muito mais recursos, não que pela constelação você não tem, né? Tem sim, porque a constelação ela vai fazendo efeito, né? Ela faz efeito para todos, para todos. Por exemplo, se nós estamos aqui, nós 5, né, que estamos aqui nessa live, ao menos é aquilo que está me mostrando no Instagram, estamos reunidos num grupo e constelamos uma pessoa que está aqui, aquele efeito, aquela descoberta, ela faz efeito em todos nós, né? Então, quando eu, por exemplo, terapeuta, eu constelo uma pessoa, aquela constelação é boa para aquela pessoa e para mim também, né? Porque ela produz o seu efeito. E depois, é claro, quando se tem um acompanhamento sistêmico, aos poucos também o terapeuta ele vai conduzindo a pessoa a correções sistêmicas na sua vida, até que a pessoa possa alcançar um dos objetivos pelos quais ela busca melhoria e busca conhecimento, né? Então é assim que funciona a constelação e é assim que ela traz benefícios. Então o nosso cérebro ele só vai visualizar tanto no grupo quanto nos bonecos físicos quanto na plataforma aquilo que está acontecendo no seu interno, na sua dinâmica interna, né? E vai trazer para fora. E quando a gente descobre o problema, a gente corre atrás da solução, né? Quando a gente descobre onde que está a raiz, aí a gente vê o que a gente faz daquela raiz. Se a raiz está doente, põe remédio. Se a raiz está lá entrando lá na calçada e tal, a gente corta aquela raiz, troca, tira a muda daquela planta. A gente faz daquela raiz o que a gente quer, porque a gente descobriu onde ela está. Então, fica muito mais fácil e muito mais assertivo de você caminhar para um novo objetivo, né? E aí vocês podem dizer, mas fica mais fácil, tudo. Então é um processo que rapidinho se resolve. Depende do processo. Vai depender de cada um de nós, né? Tem coisas que às vezes a gente entende no momento, tem coisas que a gente entende depois de uma semana, tem coisas que a gente entende depois de um ano, tem coisas que a gente entende depois de 20 anos, né? O importante é que cada coisa vai agir no seu processo e na sua hora determinada, tá?
Então, deu para vocês, assim, para quem não conhecia a constelação, ter uma ideia de como a constelação é feita também no presencial e é feita com os bonecos, né? No online também, né? Com a plataforma. O que vocês acharam? Conseguiram entender um pouco? Ficou alguma dúvida? Né? Isso que eu queria perguntar para vocês. Ou de repente ficou claro, né? Mais claro, né? A gente só tem clareza mesmo pra gente quando é a nossa vez de participarmos da constelação, porque cada um também tem o seu processo, né? E isso é muito importante a gente perceber. Cada um tem o seu processo. Então, Mara, mas fulano fez a constelação e já, nossa, no outro dia a vida dele estava resolvida, deu tudo certo. Eu já fiz umas 2, 3 constelações, nada muda para mim. Eu não consigo sentir nada, né? Calma, tudo tem o seu tempo. Talvez para você ainda não chegou o momento ainda, né? Talvez você precise de mais tempo para internalizar, para conhecer, para direcionar a sua vida. O importante é que você está aberto a um processo. E quando a gente está aberta, né? A gente, aos poucos vai entendendo a situação. Então, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês, né? E se tiver algumas dúvidas, Mara, fiquei com aquilo na cabeça, tô pensando tal. Né? Aí me veio uma dúvida. Quando você estava explicando, a gente estava ali acompanhando online, às vezes tinha uma distração, alguma coisa, não pensei, mas depois me veio na cabeça. Então, traz para mim essa dúvida e a gente vai partilhar. Então, eu esclareço com vocês. Se for uma dúvida que dá só para esclarecer assim pessoalmente, a gente já esclarece. E se for uma dúvida que dá para fazer uma live e explicar até melhor, a gente também explica. Tá certo? Então, um forte abraço para vocês. Muita gratidão por terem participado no dia de hoje, né? Amanhã eu vou participar de um workshop também de constelação familiar. Não é workshop, não sou eu que estou programando, é uma colega aqui mesmo da cidade, então vou participar no workshop online com ela, né? E também no sábado eu tenho atendimento. Então amanhã nós não vamos ter a live nem sábado, né? Devido a esses acontecimentos aí. Mas eu vou deixar também aqui no Instagram alguns posts que vai trazendo reflexão e vai ajudando vocês. Tá bom? Então um forte abraço a todas, um excelente dia. Muita gratidão.